Puxa vida, boa tarde, um abraço a todos, né? Um abraço de entrada. Estou aqui, eu sou Rubens Covelo, e estou aqui começando a capitanear um novo espaço nas mídias sociais, que é um podcast de nome Podquê. Podquê vai ser um podcast num papo informal comigo, às vezes com a Camila, onde pessoas assim, com esse naipe do Dr. Branco vão estar aqui para dar sua opinião, para a gente falar de inovação, para falar de conexão, falar de segurança do paciente, falar de qualidade de vida, falar do Brasil como um todo, né? Então, o Podquê é isso. O Podquê é um bate-papo informal e eu tenho a honra enorme de começar esse primeiro episódio que vai ficar marcado e vai ficar dentro da internet para vocês olharem todas as nossas redes sociais, com o meu amigo pessoal, uma das pessoas que eu me inspiro muito, Dr. José Ribamar Branco. Obrigado, Branco, por estar aqui e estar disponibilizando o seu tempo conosco, ou comigo, né? De novo. Não, é um prazer, Dr. Rubens. Dr. Rubens é uma pessoa que, quando a gente escreve a acreditação no Brasil, a gente tem que falar antes do Dr. Rubens e depois do Dr. Rubens. Ele esteve participando em todos os momentos dessa luta, que não é fácil. Trazer esse conceito para o Brasil, sustentá-lo, é uma das coisas mais difíceis. E eu nunca vi o Dr. Rubens reclamar dessa sua missão, desse seu propósito de vida. Então, mostra que esse é um exemplo para que a gente possa seguir e ver que nós temos pessoas no Brasil, e ele com certeza vai trazer muita gente aqui para conversar, que também estão nessa luta incansável de melhorar a qualidade e a segurança da assistência no Brasil. Não, eu só tenho que agradecer. Palavras de um amigo, palavras de uma pessoa que trabalha... Puxa, quanto tempo estamos juntos nessa guerra, né? De verdade, é uma batalha. Às vezes a gente desanima um pouco, né, Branco? Você e eu, a gente fala, puxa vida, fizemos tanto, estamos fazendo tanto, por que não pegou? Eu não sei, eu acho que a gente vai continuar insistindo do jeito que a gente insiste. Você com o seu instituto, com o INDSH, né? Com tudo isso que você faz, com toda essa visibilidade que você tem no mercado, com toda essa credibilidade quando se fala de experiência do paciente, qualidade do paciente, se fala do teu instituto, mas se fala mais da sua imagem. A sua imagem e o seu caráter ético é extremamente importante e muito importante para o sistema. Espero que a gente continue parceiro por muito tempo. Você que hoje faz parte do nosso conselho consultivo aqui da QGA, né? Espero que a gente continue parceiro por muito tempo nessa batalha e que a gente ganhe várias. Né? Perde uma ou outra, mas ganha a maioria. Com certeza. Estaremos juntos. Então, o Branco é fundador e diretor executivo. Eu vou até pegar aqui, porque tem muita coisa. Eu resumi, tá? Resumi. Fundador e diretor executivo do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente. Se você entrar no Google e fizer uma pesquisa e ver quem foi mais acionado no último mês, quando se fala de qualidade e segurança, acreditações, acreditadoras, metodologias, ou quem quer que seja, o primeiro lugar em quem está sempre liderando, e eu não consigo passar isso nunca, fico bem mais longe, é o IBSP. O IBSP é quem é mais vulgado em relação à questão da qualidade, da segurança do paciente. O Branco é diretor técnico do INDSH, Instituto Nacional de Desenvolvimento Social Humano, que é uma organização social de saúde, que é uma OSS, focada nas gestões de clínicas, de hospitais, de unidades de referência de pronto atendimento e que espalha a sua atenção no Brasil como um todo. Né? O INDSH ele é uma organização social que está preocupado muito com a questão da saúde pública da comunidade como um todo mesmo. Né? Você vê o INDSH no Amazonas, você vê na região norte, você vê na Nordeste, você vê no Sul, sempre focado nessa questão
do melhor atendimento do SUS. Parabéns pelo trabalho do NDSH, a gente tem uma parceria interessante agora, porque a QGA, junto com a ferramenta Quimentum, está validando e vai acreditar o modelo de gestão de uma organização social, da primeira organização social, né, da primeira OS, que é a NDSH. Então, é um trabalho bacana, junto ao NDSH, e tenho certeza que os resultados serão fantásticos. O Branco é presidente da Sociedade Médica de Oxigenoterapia Hiperbárica do Brasil, atua fortemente nesse segmento há muitos anos, eu não sei nem quantos anos que o Branco trabalha com essa questão da medicina hiperbárica. Se a medicina hiperbárica tem uma visibilidade hoje, tem uma credibilidade hoje, aí, se você falou da acreditação para mim, eu vou dizer da medicina hiperbárica para você, não tem outra pessoa, né, que levou isso nas costas. Eu lembro quando você tinha 1, 2, 3 máquinas e procurando paciente, procurando não, tentando capacitar os colegas médicos para encaminhar paciente para vocês, aquela guerra toda, e ver que hoje essa questão da medicina hiperbárica está bombando, tem resultados fantásticos, né? A gente vê imagens fantásticas, e resultados agora até para a sociedade como um todo, né? Você mesmo está me dizendo que times de futebol têm para melhorar rapidamente as lesões. Queria que o Dudu do Palmeiras tivesse uma máquina dessa, porque faz um tempão que ele não volta, e eu quero toda hora o Dudu de volta. Mas de melhorar lesões musculares, né? Você mesmo disse que o Neymar tem uma máquina dessa, quer dizer, a medicina hiperbárica cresceu muito, e graças a todo a presença forte do Branco em todo momento. Olha, não foi fácil, eu sei disso. Isso, eu fico aqui, deixo esse espaço para você falar da hiperbárica a hora que você quiser, tá? E o Branco foi diretor clínico por mais de 10 anos do Hospital São Camilo, da rede São Camilo. Então, esse é o Branco. Esse é o nosso primeiro convidado do podcast. E agora eu passo a palavra para ele falar um pouquinho sobre a questão da segurança do paciente, falar sobre o tema do nosso episódio. O nosso tema é perspectivas estratégicas. 2 pontos. A importância da segurança do paciente para as organizações de saúde. Ninguém melhor para falar disso do que o Branco, porque ele está falando internamente da estrutura assistencial. Qual a importância dessa coisa de verdade da segurança do paciente? Isso virou moda, virou história, mas de verdade a gente tem muita dificuldade em relação a isso, né, Branco? Mas eu queria que você falasse mesmo como é que você vê essa questão da estratégica, a visão interna em relação à segurança do paciente, ou experiência do paciente, ou quiser que coloque de nós o paciente no meio. Né? Eu acho, primeiro, agradecer aí as palavras que você comentou sobre a gente. Isso é muito importante vindo de uma pessoa como você, seu nome, sua presença na saúde. E esse espaço é muito importante para que a gente possa conversar um pouco, né, Rubens? A gente tem hoje talvez uma crise financeira, uma crise no sistema de saúde suplementar muito séria, e que talvez a saída não seja reformular tanto, mas simplesmente a gente reduzir o desperdício. Tá? E a segurança do paciente fala um pouco sobre isso. Nós estamos falando de um sistema que gasta 35% do que ele gasta é desperdício, e ainda gasta 15% para tratar os eventos adversos. Então, se qualquer indústria que fosse normal, diria assim, nós estamos quebrados, não tem como manter um negócio desse. Então, a segurança ela surge muito nisso. Quando a gente vai com o fórum de Davos, lá em janeiro, toda vez, tem um painel só sobre segurança do paciente e sobre financiamento da saúde. E lá diz assim, o sistema é impossível se manter enquanto no formato que está de pagar por volume. É impossível, não tem como sustentar esse sistema. Então, já há um consenso muito grande nisso.
E assim, a segurança do paciente, ela vem se encaixar muito bem, mas o principal problema nosso, Rubens, é realmente de comunicação, porque a gente não consegue comover a alta gestão, todos os players do sistema, de que isso é realmente importante e há um desperdício muito grande de dinheiro. Se a gente falar um telefone celular produzido normalmente pela Samsung ou Apple, você tem menos de 3 produtos ruins para 1 milhão. Você tem menos de 4 erros para 1 milhão. Você vai para a aviação, tem 12 por 1 milhão. Se a gente for para a saúde, pegar que 10% dos pacientes sofrem eventos adversos e 50 são preveníveis, nós estamos falando de 50 mil erros por 1 milhão. Então, é simplesmente, quando a gente modifica a forma de falar o número, as pessoas ficam espantadas, mas 50 mil para 1 milhão é... Então, o risco é muito grande na saúde. Então, de uma forma geral, quando a gente traz esse tema, não é no sentido de que é que os processos são muito ruins. Você que está aí há muito tempo, você chega no hospital, os desenhos são muito ruins, as pessoas ainda trabalham numa hierarquia muito grande. Então, nós temos inúmeras, assim, e mesmo os hospitais de excelência, vamos pegar o caso da Marta. Marta era uma menina de 13 anos que teve um acidente de bicicleta, teve um trauma abdominal, foi internada num dos maiores hospitais de Londres em setembro de 2021, e lá a enfermaria que ela ficou era considerada de classe internacional. E essa menina morreu de uma sepse porque não foi encaminhada para a UTI. E quando o inquérito que foi feito nesse caso mostrava a UTI não tinha, existia vaga na UTI, o hospital não tinha questões financeiras e não havia sobrecarga médica. Os médicos não estavam sobrecarregados como no Brasil agora com a dengue. E e tinha vaga na UTI, o que é mais sério. E aí, o que não foi o que aconteceu? A hierarquia. O médico, chefe da equipe, não quis chamar o maior especialista em sepsis que trabalhava no hospital. A hierarquia que levou a que não chamasse outros colegas, e essa paciente acabou morrendo. E isso ocorreu num dos melhores hospitais de Londres. Então, se a gente olhar para os 20 anos para trás da segurança do paciente, a gente evoluiu muito pouco. Muito pouco, muito pouco. A gente fez muita coisa, com certeza, não tenha dúvida. Sim, era muito sim. pior. Mas só que agora a gente tem muito mais ferramenta para identificar evento adverso, nós temos muito mais condições de entender esse processo, mas a gente não consegue sair desse emaranhado de criar uma assistência segura. Você nunca perguntou qual é o piloto que o avião que você entra, quem é o piloto que está dirigindo. Não. Você tem hoje todas as empresas nacionais que trabalham no Brasil estão todas em recuperação judicial da aviação, mas nem por isso a segurança está comprometida. Então, a gente não conseguiu incorporar como um valor na saúde a questão da segurança. Infelizmente, eu acho que esse é o maior desafio. E hoje nós temos inúmeras ferramentas para nos ajudar a evoluir rapidamente e conquistar um novo espaço, mas precisa todo mundo sentar na mesa. Exatamente. Branco, você colocou perfeitamente, por isso que é muito legal bater esse papo com você e para que as pessoas todas entendam exatamente com a sua experiência, o caminho, um pouco de experiência em relação a essa questão da segurança do paciente, como é que isso vem caminhando desde lá de trás. Colocar números em relação à segurança do paciente é muito importante, né? Porque, de alguma maneira, estava no mês passado fora do Brasil, numa
situação, de alguma maneira, nós vamos ter que sensibilizar a liderança para a questão da segurança do paciente. E essa liderança, essa alta administração, ela só se sensibiliza de verdade, e cada vez mais a gente tem visto mais novos líderes chegando na área da saúde, que não são da área da saúde, com número. Então, quando você fala que 50% da minha rentabilidade vai embora pelo ralo, porque eu erro, né? Porque eu faço tudo da maneira, de qualquer jeito, da maneira, né, largada do processo. Quando você fala esse número, é um número muito... Poxa vida, nós estamos passando uma crise, né? Você mesmo falou, existe uma crise hoje, não só em relação à questão assistencial, mas na questão estrutural e financeira entre operadoras, entre o sistema de saúde, operadoras, prestadoras, e por dentro. E eu pego 50% de tudo aquilo que eu podia pôr no meu bolso, jogo fora em erro, em evento sentinela, em evento de alerta, em quase erro e assim por diante, sem contar os grandes erros, né? Como o da Marta, que você citou, como outros que a gente conhece aqui no Brasil, centenas de outros, né? Quando você fala que a gente tem 50 mil erros por 1 milhão, como é que se... Olha, é porque todos nós da área da saúde somos heróis, porque senão a gente não sustentava esse sistema, né? Não tem jeito, é impossível, o número não fecha. Não, com certeza. E aí, diga. Não, com certeza. Isso é importante, que uma das coisas que a gente focou muito, Rubens, durante muito tempo, foi olhar o evento adverso grave, ou morte. A gente não olha e não mede violação. Uhum. Por que eu não fiz o checklist da cirurgia segura? Por que eu não fiz a prevenção? Esse paciente não precisava, eu esqueci e tal. No dia que a gente começar a medir violação, a gente vai ver que esse número é muito maior. Não é como o dano grave, que é 1 para 4, mesmo assim é alto, mas assim, você vê assim, por que a minha instituição começa a perceber que tem algo errado quando eu olho a violação? Não é que nem todo mundo, quando eu violo o meu checklist de cirurgia segura, o meu protocolo, que vai desenvolver TEV, ou vai ter uma infecção, ou vai ter um problema. Mas quando eu começo a olhar isso, e acho que a coisa mais simples que a gente pode analisar, Rubens, da questão da segurança é assim: quem é que faz o checklist da cirurgia segura no Brasil e no mundo? O técnico de enfermagem. Quem é que faz o checklist da aviação? É o piloto. Pronto. Então, a gente tem trabalhado bastante, Grant. Você tocou num ponto que a gente tem falado muito em relação à cirurgia segura. A gente tem trabalhado bastante a QGA aqui, investimento com o serviço de anestesia. Hoje a gente tem mais de 80 serviços em processo ou acreditados pelo QIMENTO. E aonde a gente chega exatamente nisso? Quem precisa ser dono do centro cirúrgico? O anestesista. Quem tem que implementar todas as ferramentas de segurança, qualidade, de processo? O anestesista. Né? Tirar da importância do... O cirurgião vai fazer o procedimento. O processo como um todo, a gestão como um todo da cirurgia segura tem que ser da anestesista. E isto que você falou é extremamente importante. Acontece em qualquer setor de dentro de um hospital, de uma clínica. Quer dizer, quem aplica o processo é sempre o técnico de enfermagem. Quem é menos capacitado para isso. Não que ele seja técnico, não é isso. Mas é porque ele não tem o conhecimento absoluto e a responsabilidade absoluta para aplicar isso. E aí as coisas ficam dessa maneira que você está falando. Né? E aí acontece tudo isso, esse desenho que a gente tem brigado e vai continuar brigando para que ele agregue de verdade essa coisa de valor. Está todo mundo falando de valor e ninguém sabe exatamente o que é valor, né? O que é valor em saúde? Valor em saúde é o que você falou. Valor em saúde é segurança do paciente. Né? Nós temos que agregar aí a coisa do valor. Não é em outro lugar. Né?
Essa coisa que você falou dos anestesistas, que você tem um grupo grande de, né? E assim, eu costumo dizer que eu falo de muitos números feios, mas eu digo assim, ó, olha, uma das coisas que mais melhorou na saúde e que a gente tem que fazer benchmark com ele é o anestesia. Anestesia, você tinha 20 eventos para cada 100 mil anestesia. Hoje, há 50 anos atrás, hoje é 0,5 por 100 mil. Uma melhoria espetacular. Fantástico, fantástico. Você é do tempo em que se cancelava a anestesia porque o paciente não tinha condição anestésica. Hoje isso não existe mais. Hoje você coloca qualquer pessoa na sala cirúrgica. Então, Eu sou isso é um do tempo avanço que muito grande. tinha um anestesista para 5 salas. Então, isso mostra que tem saída. O problema é como é que a gente vai convencer essa massa hoje de dirigentes do país e do mundo que a gente precisa mudar essa realidade, entendeu? Porque eu costumo brincar, todo mundo sabe que o sistema é ruim e que quando você tem um parente que precisa internar, a preocupação é muito grande, todo mundo fica apavorado, até aqueles que negam que não tem problema de segurança. Exatamente. E você que conhece, você que está dentro do sistema, sabe que o sistema é ruim, que quando um parente seu interna, a primeira coisa que você faz é pegar o telefone para ligar para alguém daquele hospital para dar uma força. Vamos dar uma força aí, não é? É. Por E quê? era para ser o Porque, contrário. assim, inconscientemente, as pessoas sabem da fragilidade do sistema e nós não estamos querendo enfrentar isso. É claro que nós avançamos muito. Se a gente pegar o número de leitos hoje certificado no Brasil, foi um avanço espetacular. Não podemos negar isso. O tema está no dia a dia hoje. A gente ainda não tomou, mas o tema aparece todo dia nos jornais, todo dia, né? Ontem mesmo estava nos jornais uma menina jovem, gestante, que morreu de dengue. Que morrer de dengue é uma coisa, assim, é uma questão só de acesso, não é uma questão Só de acesso. medicamento. Um acesso rápido, uma hidratação, na maioria dos 99% dos casos a gente resolve. Então, essa questão é porque a gente. E assim, você pensa que a gente foi tão ruim assim, mas na época do Covid, nós tivemos um espetáculo de melhoria. Se padronizou tanta coisa rapidamente, todo mundo seguia o mesmo tipo de tratamento, o paciente de Covid, a partir de junho de 2020. Rapidamente todo mundo começou a usar corticoide, todo mundo começou a não colocar todo mundo no aparelho. Isso foi espetacular, a resiliência, a adaptação que a gente teve. Mas o que acontece? A gente voltou ao padrão anterior. Que coisa, né, Branco? Vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta. Isso saltou muito aos nossos olhos, né? Nós acreditadores. Né? Antes de você dizer que assim, você falou, a questão da acreditação aumentou bastante, o número de instituições acreditadas no Brasil são muito mais, mas ainda a porcentagem é muito baixa, nós estamos falando de 7%, né? Uma porcentagem baixíssima, que os outros países, a maioria que eu conheço, Holanda, Dinamarca, Canadá, todos 100%, né? É pequena, mas aumentou bastante. Mas a acreditação não é tudo, né? Tem mais do que isso, né? Ele tem mais do que ser acreditado. Ele não pode entender e achar, porque ele é Quimento Diamond, que ele é o máximo e que está fazendo tudo da melhor maneira, mais correta que ele pode. Não é. E você colocou uma série de exemplos, né? Que a acreditação não é tudo. Na época do Covid, as instituições europeias que eram acreditadas tiveram resultado fantástico. Né? Tanto que quem não era acreditado na Europa começou a ser acreditado porque tiveram resultado fantástico. Por que tiveram? Porque ele já tinha um plano de melhoria, ele já tinha gestão de processo, ele já tinha uma série de coisas que eles foram utilizando para trabalhar a questão do Covid. Mas uma coisa que sempre me deixa em dúvida, que a gente viu bastante, é por quê? E a gente ficou fora de visita presencial durante o Covid, né? Não tinha jeito, as visitas eram feitas via web. Por quê? Que depois do Covid, eu fui para dentro dos hospitais, e esses de ponta, esses que estão comigo há 20 anos, de hospitais acreditados conosco há 20 anos, mais de 20 anos, né? Você mesmo conhece vários.
né? Por que eles colocaram tudo dentro da gaveta? Chegamos, entramos lá, mas cadê? Ah, não, mas teve o Covid. Então, não teve o Covid. O Covid era para estar melhorando esse processo. Por que eles colocaram na gaveta? Onde aconteceu isso, Bruno? Tem que estar dentro das instituições. Como é que a gente perdeu muito de qualidade de segurança depois do Covid? Eu acho que nós tivemos a questão da interpretação naquele momento do Covid em relação aos núcleos de segurança, ao pessoal que fazia qualidade e segurança, eles foram transferidos para a ponta como se isso resolvesse o problema. Entendeu? De demanda, isso foi uma das coisas que aconteceu na maioria dos hospitais e a gente perdeu um pouco daquele controle. Quando a gente vai para hospitais onde que eram certificados, tinham uma cultura de segurança, eles conseguiram evoluir rapidamente. Vamos pegar o exemplo dos hospitais oncológicos, que tinham oncologia dentro de seus hospitais. Eles rapidamente pegaram, identificaram seus pacientes, disseram assim, vamos ver quem precisa vir para o hospital tão logo. Começaram a instituir telemedicina, conseguiram fazer uma série de abordagens, porque esse paciente era de alto risco. Aí eu fiz bastante qualidade, eu fiz bastante segurança. Aí, quando eu vou para os indicadores, por exemplo, de infecção relacionada à corrente sanguínea, um desastre, aumentou tudo. Quando eu vou para ventilação, complicações relacionadas à ventilação, desastre total, erro de medicação. Então, muita gente acabou evoluindo para o óbito de Covid, não necessariamente pelo Covid, mas por eventos adversos graves. Que faltou essa monitorização, faltou essa coisa. E havia, assim, eu acho que a gente precisa retomar o Covid, precisamos ver o que eu aprendi com isso aqui, o que isso vai incorporar na minha prática diária para que eu possa melhorar vários processos e estar preparado para eventos que vão ser semelhantes a esse. A questão climática ela vai levar a uma situação, provavelmente nos próximos anos, que nós vamos passar semanas, um mês, 2, sem sair de casa, que é uma situação muito semelhante à do Covid. Uhum. Então, e a gente não está aproveitando esse aprendizado. Então, eu acho que a gente precisa, assim, há vários sinais para a gente dizer assim, pô, vamos olhar isso aqui. E, assim, talvez, Rubens, o principal problema da saúde, por que a gente não entende a questão da segurança? Porque a gente faz benchmarking com quem é ruim, a gente faz com a gente mesmo. Se a gente fizesse benchmarking com a indústria nuclear, com a indústria química, com a aviação, a gente aprenderia. A gente precisa de um pouco de humildade. E olhar e aprender. Por que esses caras fazem um processo que tem altamente... É claro que a saúde ela tem uma complexidade, tem muitas interações, mas a gente, com certeza, pode medir. E a gente tem processos bastante seguros na saúde. Tem. Eu queria fazer um bate-bola com você agora. 3 perguntas. Vamos lá. Tá? E aí, bate-bola, meu. Fala, você fala. Tá? E depois eu quero que você me conte para a gente uma experiência bem legal. A gente fica falando, mas uma experiência sua, ou do IBSP, ou do NDSH, alguma experiência assim que, puxa vida, vale a pena o conhecer, ou vale a pena a gente ouvir sobre essa experiência. Tá? Então, primeiro bate-bola. Qual o primeiro passo para a implementação do núcleo de segurança do paciente? Eu acho que o primeiro passo é a gente mudar a lei e dizer assim, não é recomendação, é obrigatório todo mundo ter um núcleo de segurança. Exatamente. É obrigatório, não pode ser recomendação. Exatamente. Não tinha que falar agora, era só bate-bola, mas assim, eu tenho uma série de hospitais acreditados que não tem um núcleo de segurança do paciente estruturado. Por quê? Exatamente. Porque não tem obrigatoriedade, tem uma finalização. Perfeito. Segundo bate-bola. Quais são os indicadores chaves que você
entende? Que pode monitorar e melhorar continuamente a segurança do paciente. Fala 3 indicadores que você fala, ó, esses 3, todos os hospitais têm que medir. Todas as instituições de saúde têm que medir. Eu acho que você tem que ter um sistema que na sua instituição, ou quem trabalha hoje em grupos, né, de hospitais, tem muita gente trabalhando, você tem que ter o principal indicador, assim, o indicador de dano grave ou morte. Tá? Isso para mim saber desse primeiro momento. Entendeu? É importante que o gestor tenha a ideia desse indicador todos os dias. Segundo, eu tenho um indicador, Rubens, que eu preciso saber urgentemente se meu número de pessoas está suficiente para fazer a gestão que eu me comprometi. Esse talvez seja o maior problema que nós vamos enfrentar nos próximos anos. E até 2030, se espera que a gente perda 10% da força de trabalho da saúde. Hoje, eu, como médico, eu tenho dificuldade de ter médico nos plantões, porque não tem ninguém que queira fazer no final de semana. Não. Eu não tenho mais médico que quer fazer residência. Então, nós teremos um sério problema. E o último indicador importante é um indicador que, às vezes, a gente fala muito pouco. Assim, o que eu consegui evitar com essas práticas de segurança? O que eu consegui reduzir? Não ficar falando que eu reduzi a taxa de infecção de corrente, mas quanto eu consegui evitar e ter impacto para ter o negócio, quem paga e a própria instituição. Eu acho que se a gente mudar um pouco isso aí, as pessoas vão olhar de forma diferente. Mas nós temos que ter uma preocupação muito grande hoje com essa questão. O que eu consegui evitar? Porque senão não é palpável para a instituição. O gestor não consegue olhar e quem paga a conta, pô, esse cara fez, mas eu não vou pagar se teve uma complicação. Poxa, mas eu evitei 100 TEVs, aí teve uma TEV, tu não quer me pagar? Então, e aí eu vou falar uma coisa, pegar sua fala aí. Eu canso de ouvir, hoje eu estava conversando com um diretor do hospital, canso de ouvir, puxa, mas eu sou acreditado há tanto tempo e a operadora não valida isso para mim, não faz, você não apresenta nada para ela. Você quer que pega o seu certificado e ele pega o seu certificado e fala, vou te dar mais 10%. Não é assim, não. Um certificado, o processo de acreditação, é uma ferramenta de melhoria contínua para você entender o processo, arrumar esse processo e levar para ele. Fala, olha, eu estou evitando tanto e estou diminuindo a sua sinistralidade em tanto. Portanto, você pode me pagar um pouquinho melhor. E aí você negocia, né? É bem isso que você falou mesmo. Muito bem. Me fala agora a experiência que eu quero ouvir, que você diz assim, esta foi fantástica. Não vale ser câmara hiperbárica. Não, eu acho, Rubens, que existe uma coisa que a gente conversa muito sobre a questão do propósito, né? A consistência do propósito. Então, a gente vem trabalhando isso, a gente fundou o IBSP há 13 anos atrás, a gente trabalha com essa parte de segurança desde 2008, e assim, a gente teve a oportunidade de estar aqui no NDSH, que é uma OS, e aí a gente tem dito assim, olha, vamos ver se isso realmente funciona. Então, vamos botar os núcleos de segurança para funcionar, vamos saber o tamanho do problema. A gente pegou a EpiMed e colocou em todas as unidades para a gente avaliar os eventos adversos, primeiros graves e óbito. Agora a gente faz de todos os eventos. Eu recebo diariamente um relatório de qualquer evento grave que ocorre nas unidades, eu estou sabendo. E aí, por que eu falo isso? Assim, porque eu tenho que dizer assim, eu estou falando, eu estou recomendando, eu estou num trabalho do IBSP, esse é o feedback. Primeiro que as pessoas tenham coragem de relatar, para me ter a dimensão do tamanho do problema. Em cima disso, eu vou ter uma meta depois de reduzir 50%, 25%, conforme as minhas condições. Mas se eu não souber o tamanho do problema, eu jamais vou conseguir enfrentar.
esse entendimento, para mim, é uma experiência, para mim, muito interessante, que eu acredito, assim, eu posso conhecer o tamanho do problema e realmente tomar medidas para isso. E agora eu estou conseguindo envolver todo mundo, mas não é um trabalho que vai mudar no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Eu sei que isso vai ser daqui a 5 anos, nós vamos ter uma estrutura muito melhor. Mas é preciso introduzir e ter coragem, conversar todo dia. As minhas terças-feiras são dedicadas a trabalhar só segurança, são pelo menos 5 reuniões com todo mundo para a gente alinhar isso. Mas isso é fantástico, o resultado está começando a dar, mas pelo menos a Legal, gente já está tendo uma ideia do tamanho do problema. legal. Olha, a gente ia ficar falando aqui, como a gente conversa quando estamos só nós dois conversando, a gente ia passar umas 2 horas falando disso tudo, da nossa experiência. A gente... Putz, foi muito legal ter ouvido você como primeiro episódio, é exatamente esse o foco que a gente tem em relação a essa coisa do nosso podcast, né? O podcast vem para exatamente isso. Olha, tivemos uma aula de segurança, experiência do paciente, hoje com o Dr. Branco. Muito obrigado, Branco. Obrigado. Não desista. Continue firme, tá? Conte comigo. Nós temos uma parceria bem legal com os núcleos de segurança do paciente, QGA e BSP, né? Eles estruturando o núcleo e a gente certificando o núcleo. Eu sempre pergunto para ele, por que isso não andou ainda? Você acabou de dizer por quê. Nós éramos para ter todos esses núcleos certificados por aí, né? E a gente ainda não conseguiu fazer com que eles entendessem a importância mesmo da estruturação do núcleo. Existe uma experiência que é nossa, QGA, IBSP e NDSH, que é o CIR, que quando eles quiseram fazer uma certificação nacional, eu disse, não, nós vamos fazer uma internacional para que a gente possa trazer alguém que tem experiência e possa colaborar com coisas internacionais. Hoje a gente tem 3 prêmios internacionais e isso foi muito pela coragem que a gente teve. A gente não conhecia muito aquele processo, né? E hoje está aí, exemplo, premiados, pessoal engajado. Nós conseguimos entregar para qualquer pessoa que seja paraplégico no Pará uma cadeira de roda automatizada, sem custo nenhum para a população, a um preço que o governo consegue pagar. E todos os processos são certificados. Essa é uma experiência fantástica que eu queria que você falasse mais, e de uma outra vez vamos falar disso. Né? Disso, isso é fantástico. Eu estive lá, tive a sorte de ter sido escolhido, o Quimento teve a sorte de ser escolhido como metodologia de acreditação do Felipe. Né? E, poxa vida, que trabalho fantástico, lá no Belém do Pará, num lugar... Né? Eu lembro... não sei se foram 8 anos atrás, 9 anos atrás, o cuidado que vocês tinham, o autista, o cuidado que vocês tinham com uma série de patologias que naquela época ainda não se falava tanto, né? Hoje se fala mais, hoje se faz mais diagnóstico, assim por diante. E vocês lá no Pará, não porque o Pará porque o Pará é longe, é isso que eu estou falando, mas vocês conseguiram fazer um projeto de visibilidade internacional. E sempre que eu tenho reuniões lá fora, eu tento levar a experiência, mostrando essa experiência, eu tenho um monte de relatórios aqui de visita que a gente fez, para os países que a gente faz parte da Aliança Global, para dizer, dá para fazer, deu para fazer no Brasil, deu para fazer no norte do Brasil, dá para fazer em outros lugares. Com certeza. Parabéns por isso. E muito obrigado, né? Obrigado pelas suas contribuições, obrigado pela conversa, muito obrigado pelo seu tempo, foi bem legal. Eu quero convidar todo mundo, então, muito obrigado para todos que acompanharam a estreia do podcast, né? Essa estreia fantástica com o Dr. Branco, né? Não se esqueçam de seguir nosso podcast no Instagram, né? Está lá no Instagram, acompanhar a versão desse podcast no YouTube. Então, muita gente vai ouvir isso ainda, muita gente, por muito tempo. Estamos nesses 2, com a sigla @podcast, tá?
E o QGA está em todas as redes sociais, não tanto quanto o IBSP, mas um dia a gente chega lá perto, tá? Com @QGA Global. Muito obrigado para todo mundo que deixou seu tempo aqui, ouviu um pouquinho sobre qualidade e segurança do patente. Espero que daqui um tempo, daqui mais ou menos um ano, a gente fale de novo disso tudo e consiga fazer um paralelo entre o que a gente tem acontecendo hoje e o que vai acontecer lá no futuro, com a nossa vontade de transformar o sistema, né, Bruno? Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Um abraço.